E aí, pessoal, futebol é cercado de polêmica, é cercado de folclore. E por que não permitir que a gente fique viva folclore e futebol? Hoje existe um politicamente correto que nada pode ser dito, nada pode ser falado, tudo é muito sério, tudo criminaliza, tudo isso vira e cria uma série de dificuldades e todo mundo é cheio de mimimi e é uma encheção de saco. Mas a gente tem que falar, porque a gente ouve as coisas. E quando a gente ouve, a gente precisa pelo menos dizer o que a gente está ouvindo. E ontem no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, lembrando todos os dias, meio-dia e 30 até 1h30, tem o programa Os Donos da Bola. Leonardo Meneghetti comanda, JB, Bagé, Fabiano Baldasso e eu conversamos sobre futebol. E ali no programa se colocou entrevistas do Alessandro Barcelos com o Baldasso numa live, se colocou uma entrevista do Potker com assessoria de imprensa, e todos relatando que alguns jogadores do Inter estavam treinando muito bem. E eu fiz um questionamento. Ué, como treinando muito bem? Não pode treinar? Porque treinando bem, vamos lá, não é estar... Quando alguém diz que está treinando bem, eu não vou dizer que está fazendo muito bem, 100 polichinelos, 50 apoios, não, né? E era o que era mostrado ali, naquelas imagens também da assessoria de imprensa. Só que eu falei isso e aí virou uma revolução. Ai, tu estás acusando o Internacional de ter infringido a regra. Ah, para! Eu só estou fazendo um questionamento em cima de uma frase que eles mesmos fizeram. Que eu queria uma explicação. Aí, por exemplo, a rede social a partir daí virou um inferno. Eu recebi acusação de tudo que era jeito, até sobrou para pobre da minha mãe. Até que à noite, na live do Baldasso, me chamaram até de esquizofrênico. Porque eu ouvi. Eu escutei. E aí, claro, é que agora o futebol é cercado de uma regra, de um... Ah, para com isso. Futebol tem folclore também. E isso vai entrar pro folclore do futebol, assim como tantas coisas entraram. Assim como quando engessaram a perna do fulano, quando não escalaram um time com 12. Isso entra pro folclore. O que me parece menor é tu criar uma discussão ferrenha criminalizando. Ai, tu estás acusando o pobrezinho do... Ah, para! O que eu tô dizendo é o seguinte, disseram. E aí vai lá na beira e ainda dizem assim, é só ir lá filmar, dá pra filmar? Não dá pra filmar. Tá na rede social um monte de gente tentando filmar e tem um monte de publicidade virada pra Avenida Beira-Rio que não dá pra filmar. Então não mintam. Agora, se eu posso provar, óbvio que eu não posso e nem quero provar, até porque pra mim não muda nada. Não muda nada. Por exemplo, o que não pode é ter treino junto um com o outro. Esse treino invisível que o Renato faz não tem contato. E é tático. E poderia ser feito. Então são situações que se colocam, que se montam, que é folclore, que é besteira, que é ridículo. Só que não. Agora, olha, como é que pode? Tu é um insano, tu é esquizofrênico, tu é não sei o quê. Não. O que eu sou é o seguinte, disseram ou não. Disseram, tá lá, tá gravado. O segurança não deixou gravar lá na beira do Beira-Rio, tá lá, tá gravado, só pegar. Tem 200 imagens. Isso não dá para dizer. Então parem com isso. Agora, o que eu penso sobre isso? Eu não penso nada. Porque para mim não muda nada. O time que se prepara para jogar um Grenal da primeira fase e acha que isso é o fim do mundo e cria toda uma celeuma como se nós fôssemos jogar o Grenal da história, mostra um pouquinho menor do que a história do próprio Internacional, que tem uma história de confrontos gigantes na sua vida. E que não deve estar tratando o primeiro Grenal, o Grenal da segunda fase do Campeonato Gaúcho, como o último jogo das suas vidas. Porque do Grêmio não é. Eles têm o fato do treinador estar aqui, o que gera um pouco mais de discussão, porque o do Grêmio nem estava. Isso é verdade. Isso é um problema do Grêmio até, que o Grêmio tem que resolver, que a gente criticou aqui durante 300 anos, que o Grêmio precisava resolver, o Renato tinha que estar aqui, porque precisava estar junto com o seu grupo. O treinador do Inter estava, isso é mérito deles. Agora, daí a fazer esse tipo de situação e, sobretudo, criar uma polêmica em cima disso, convenhamos, né? Convenhamos. Essa indignação é típica do culpado. Só fica brabo porque não tem outra explicação. Eu não consigo entender.
Eu não consigo compreender o motivo de se criar isso em cima do que foi dito por eles mesmos. Então, por favor, chamar de esquizofrênico, me chamar até a minha mãe pobrezinha lá na rede social, criticar, tá tudo certo, faz parte, eu não tô nem um pouco bravo com isso e não me ofendo com isso. Agora, quando é contra eles, dói, quando é contra mim, não dói. É do jogo, pode chamar do que quiser. É isso. Agora, com relação ao fato, sinceramente o que eu penso é ridículo. É ridículo. É quase infantil. Por quê? Primeiro, porque o que vai decidir, o que vai determinar a temporada não vai ser 10 dias ou 2 dias ou um dia menos que se fez um treino invisível lá no CT do Inter. Não vai ser isso. O que vai determinar a qualidade do time é o curso dos jogos. A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, e isso é uma máxima de 300 mil anos no futebol. Então, por favor, essa não é a questão. A questão é o que a gente pode esperar para o jogo. Muito bonito. Talvez o Inter tenha esse, e o Baldassi tem dito isso, que é o jogo, a importância do clássico. E isso, tratem o clássico da primeira fase do Gauchão como o último jogo das suas vidas. E eu peço que o Grêmio não faça o mesmo. Porque nós temos objetivos bem grandes e bem pontuais nessa temporada. Nós temos que tentar ganhar o Brasileiro, nós temos a Libertadores, nós temos a Copa do Brasil, tem o Regional também que a gente gosta de ganhar. Agora, não tratem isso como o último jogo das suas vidas. O Grêmio não pode cometer esse erro com a sua história. Não tratem. Tratem o jogo do tamanho que ele tem, um Grenal sempre importante, o Grenal da primeira fase do Campeonato Gaúcho. No ano passado foi com os reservas na Arena. No ano retrasado foi com os reservas no Beira-Rio. Foi isso. Esse ano vai ser com os titulares porque a gente não está jogando. Porque senão seria com os reservas também. Então essa é a realidade do jogo. Essa é a realidade que está sendo colocada. A gente precisa compreender, entender e a partir daí começar a fazer as coisas do jeito que elas são. E não permitir que esse tipo de narrativa se criminalize as coisas. Porque aí o futebol vira... O futebol já está um saco, né? Já está um saco porque o sujeito não pode falar uma frase. Agora, a partir daí a gente precisa tentar compreender. Com relação a valer, não valer, poder, não poder, deixa isso para o folclore, deixa isso para a história, deixa isso para a brincadeira, para a galhofa do Grenal e parem de fazer historinha onde não tem. E querem continuar me xingando na rede social, não tem problema, podem continuar. Eu tô bem tranquilo com relação a isso. Esquizofrênico, a gente sabe aí, tem muita gente que sofre dessa doença e realmente é difícil. Vou dar uma estudada e vou ver se eu tenho também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.